Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Leles, sou um dos sócios aqui da Uris, responsável por atender uma carteira de clientes hoje na parte de gestão patrimonial. Comigo hoje o José, sócio responsável pela nossa área de mesa de ativos, né, focado principalmente na parte de derivativos e operações estruturadas. Tá? A ideia hoje aqui é rapidamente passar para vocês, clientes, algumas operações, algumas ideias que nós temos explorado junto aos nossos clientes, avaliando oportunidades no mercado acionário, só que atuando de uma maneira um pouco mais oportunística, um pouco mais tática, né? Esse é o primeiro de alguns dos vídeos que a gente vai começar a dividir com vocês, né? Eu acho que a ideia aqui é ser super didático e sucinto, e fazer uma provocação sadia de convidá-los a conversar e a conhecer a nossa mesa de operações, né? Essa mesa hoje, ela é dedicada a fazer a gestão de renda variável dos nossos portfólios, né, dos nossos clientes, então, o que tange a parte de compra e venda de ações, a parte de moedas e, eventualmente, também operações em ativos como derivativos agrícolas, né, e todas aquelas transações mais táticas que a gente pode executar hoje para o nosso investidor. Então, a gente convida você a nos abordar, a provocar realmente essa conversa, porque algumas dessas soluções elas são apresentadas de maneira muito personalizada, muito caso a caso. Tá? Então, hoje a gente vai falar de duas operações que a gente tem explorado com os nossos clientes, e vamos começar a partir da primeira agora, que é uma operação com uma empresa que a gente gosta da qualidade da companhia, que é a Embraer. Então, a gente vai começar falando sobre ela. Vamos lá. A Embraer, ela está num excelente momento, né? Se vocês acompanharem aí o gráfico histórico dela ao longo desses últimos 1 ano e meio, a empresa tem tido um excelente comportamento, principalmente em cima de encomendas, né, de novas aeronaves na parte executiva. A gente tem vislumbrado uma potencialidade na companhia no sentido de novas encomendas que a empresa possa ter com esse processo de militarização na Europa, né? Enfim, então esse é um assunto que está super quente hoje, né? Vocês devem estar acompanhando essa questão geopolítica, né? Enfim, essas discussões em torno aí dos Estados Unidos negociando o acordo de paz, né, entre a Ucrânia e a Rússia e, consequentemente, né, fazendo com que a Europa se posicione de uma maneira um pouco mais ativa, se fortalecendo. Então, a Embraer também tem um braço, né, de atuação de fabricação de aeronaves focadas na parte de defesa. Então, é uma empresa que realmente ela pode continuar tendo um movimento de demanda pelas suas aeronaves, né? Só que ela é uma empresa que também já subiu bastante, né? Então, ou seja, se você avaliar o preço da ação, ela realmente teve uma escalada muito rápida, né, ao longo desses últimos 1 ano e meio, e a gente gosta de trabalhar num cenário, nesse caso aqui, onde a gente possa se beneficiar do movimento tanto na queda quanto na alta da ação. Então, eu vou passar a palavra aqui para o José, para ele comentar um pouco como que é essa estrutura. Bem, como o Leles bem disse, há uma estrutura que propicia ganhos tanto na queda quanto na alta do ativo. Então, assim, a gente vislumbra um cenário positivo para o ativo. Então, tendo esse cenário positivo, o cliente ganha 4 vezes alavancado, ou seja, 4 vezes o que o papel subir, até um limite máximo de 20%. Caso esse limite seja atingido, esse ganho alavancado deixa de existir e o cliente tem o seu capital inicial garantido. Esse é no cenário de alta da ação. No cenário de baixo, ou seja, caso a Embraer tenha alguma realização nos próximos meses, o cliente ganha a mesma alavancagem, né, ou seja, 4 vezes o que o ativo cair. Ou seja, o cliente terá o papel e ainda ganhará a queda da ação, até um limite de queda de 20% também. Se esse limite for atingido, o cliente deixa de ter essa alavancagem na queda
e passa apenas a ficar posicionado no papel ali, com a queda naquele momento. Importante frisar que o atingimento de uma barreira não implica o cancelamento da outra, ou seja, digamos que o papel suba muito rápido e bata esses 20%, o cliente ainda vai poder se beneficiar de uma possível realização, porque as alavancagens para baixo ainda estarão válidas, e vice-versa. Caso bata as barreiras de baixa, o cliente ainda vai se beneficiar de uma alta do ativo, porque a alavancagem de alta ainda vai estar válida. Essa é uma operação muito curta, é uma operação para apenas 6 meses, né? Então, o vencimento dela seria para o dia 12 de setembro. Então, uma operação curta que se beneficia de uma vol do mercado que está boa, né, para fazer esse tipo de operação, num papel que nossos analistas aqui gostam, que nossa equipe de macroeconomia acredita na tese. Então, é uma grande oportunidade para os nossos clientes terem contato com o mundo de derivativos, num papel muito bom e com uma estrutura que te possibilita ganhos em ambos os cenários. E eu acho que é sempre interessante, né? Você, investidor, eventualmente você tem uma empresa que você acompanhe e queira explorar uma estratégia parecida com essa, né? Onde você possa ganhar nas duas direções, a gente realmente consegue estruturar ela de uma maneira personalizada para você. Então, e eventualmente também estruturar com pequenas variações, seja na alavancagem, seja no formato de proteção que a operação possa ter para você. Nós podemos fazer operação similar, um pouco menos de alavancagem, dando um pouco de proteção para o cliente, ou seja, capital garantido até mesmo na queda. A gente pode diminuir a alavancagem na alta e ter algum cupom de ganho, caso a barreira de alta seja atingida também. Então, todas essas variações são customizáveis e são cotações que nós fazemos na demanda do cliente, né? Então, se o cliente tiver algum ativo que ele queira olhar ou quiser alguma variação dessas estruturas, a gente também está disposto a cotar, sentar, conversar e mostrar para o cliente o melhor cenário. Legal. Vamos falar agora da segunda operação, que já é uma operação envolvendo a Petrobras, né? Acredito aqui todo mundo bastante antenado, né? Enfim, com a companhia, né? Uma empresa de velha guarda aí, né? Enfim, mas sempre com bastante foco, né? Ou seja, no mercado brasileiro. E aqui a gente está olhando uma operação mais longa, olhando também um pouco do cenário eleitoral, né? E até de recuperação no mercado acionário brasileiro, né? A gente sabe que a Petrobras é uma companhia que, por ser estatal, ela está sempre, né, sendo discutida aí nesse ambiente de eleições, né, que vem no ano que vem. Aqui é uma operação que a gente está vislumbrando, né, uma potencial alavancagem em caso de alta do papel, né, e realmente no caso de uma aceleração no mercado acionário brasileiro, né. O mercado ele tem demonstrado uma relativa resiliência, né, se a gente for avaliar esse início, né, de 2025, o mercado ele tem tido uma performance relativa, inclusive, em relação ao mercado americano, melhor, né? Então eu acho que assim a gente começa a entrar num ambiente onde talvez a gente possa ter uma simetria positiva para alguns ativos, né? A Petrobras reportou o resultado recentemente, foi um resultado ruim, né? O mercado não gostou, a ação pouco. É uma empresa que tem distribuído, né, gerado muito caixa, distribuído bastante dividendo, né, para os seus ações. Então, é sempre um tema que a gente vê ali uma resiliência por trás, né? Além do preço do petróleo, que acabou cedendo recentemente. Então, pode estar aqui num bom ponto de entrada, né? Então, no caso dessa operação, né, o José vai falar um pouco mais aqui, mas a ideia é pegar uma aceleração em caso de alta da ação, onde você pega toda essa alta numa forma alavancada, que pode atingir até 10 vezes a alavancagem dessa alta. Essa operação ela é uma operação para um cenário otimista, né? Ou seja, a gente busca uma alta alavancada, né? um acelerador de ganhos aí caso o papel suba. E aqui no Brasil a gente está vendo a gente percebe que o mercado está
esperando qualquer notícia positiva para andar. Então a gente sente que os investidores estão com essa sensação. O mercado tem muito para andar, tem muito para correr, muito para voar aqui no Brasil. E Petro, por ser uma das principais ações que compõe nosso índice, é uma ação que vai se beneficiar disso de forma incrível, né? Até se os ruídos políticos diminuírem ou se houver uma sinalização que haverá uma mudança de governo em 2026, esse ativo tende a se valorizar muito. E essa operação te garante participar dessa valorização de forma alavancada. Nessa operação, você ganha 10 vezes o que o ativo subir até um limite máximo de 30%. Caso esse limite seja atingido, você perde a sua alavancagem e fica travado ali no preço de entrada da ação. Mas o que tem que ser explicitado aqui, isso aqui é uma operação mais longa. Então isso aqui a gente já está vislumbrando não um cenário de curto prazo, porque nesse curto prazo pode ser que o ruído ainda esteja presente no mercado, mas ali já estamos precificando aqui uma volatilidade perto das eleições, né? Uma volatilidade onde já saberemos quem serão os candidatos, como estarão as primeiras pesquisas eleitorais. Então, é nesse cenário que a gente quer posicionar nosso cliente, para ganhar uma alta alavancada nesse evento nesses eventos políticos que vão acontecer ano que vem. Importante também frisar que essa operação, ela, né, nesse formato, ela não oferece proteção, mas como dito anteriormente, nós podemos customizá-la a pedido do cliente. Então, nós podemos tirar um pouco de alavancagem e dar alguma proteção na queda, podemos tirar alavancagens da alta e colocar alavancagens na queda também. Então, isso também é customizável. Tá? Ter algum cupom, caso bata a barreira, também é possível. Então, nós ficamos aqui, nós lançamos as ideias, mas estamos aqui totalmente abertos a ouvir os feedbacks dos clientes e montar a operação que melhor atenda a cada caso. Então, aqui, só para deixar claro, né, José, então, por exemplo, nesse caso aqui, se essa empresa, né, ela tiver um resultado, né, daqui até agosto do ano que vem, de 5% de alta, né, no preço atual, o investidor ganharia 50%. Exatamente. Certo? Então, ou seja, se ela subir 6%, 60%, então ela tem 10 vezes a alavancagem em caso de alta desse ativo, mas com essa barreira de alta, ou seja, se ela atinge os 30% de alta, né, nominal ao longo desse período, automaticamente a estrutura é desmontada. Sim. É importante também frisar, tanto nesta quanto na outra estrutura, elas têm custo zero para o cliente. O único custo que o cliente tem é a compra do ativo. Então, o cliente compra o ativo, ou Embraer ou Petro, monta a estrutura custo zero e a operação já está feita. Não tem um desembolso, não tem um pagamento de prêmio, como a gente fala no mercado, para montar esses derivativos. Ou seja, é uma alavancagem, né, uma potencial alavancagem, um ativo muito bom, que todas as casas têm uma visão positiva, a custo zero. E também em Embraer, né? Também a custo zero, a gente tem uma alavancagem bidirecional aí num papel tão resiliente como essa empresa. Então a gente deixa aqui, eu reforço o convite, né, para vocês trazerem, né, para a mesa, né, para os nossos assessores, essas oportunidades, né, ou desafios que vocês têm, eventualmente, na parte de gestão do seu portfólio, né? Isso vale, como eu falei, não só para a parte de ações listadas, mas, eventualmente, para commodities agrícolas, né? Nós que temos aí um público, né, de investidores Juros, que são ligados, né, à parte do agronegócio, eventualmente querem explorar estruturas com esse tipo de configuração, né, ligado a outros ativos, também é possível. Então, parte de juros, de dólar, qualquer commodity, não só commodity agrícola, mas também tudo que tiver liquidez na bolsa que a gente consegue travar. A gente consegue também trabalhar com ações lá fora, né, via BDRs. Então, a gente consegue diversificar amplamente o portfólio do cliente aqui. Nós temos estruturas e análises para todos os cenários, para diversos ativos aqui. Então, a gente deixa esse convite mais uma vez.
falem conosco e a gente volta em breve com novas operações para mostrar para vocês. Um abraço e obrigado. Obrigado.